Olá, meu nome é Esther Ferraz da Cavinato e essa é a segunda parte do meu trabalho de gametogênese feminina para a cadeira de embriologia comparada da professora Tatiana Montanari. No vídeo anterior, falamos mais sobre os ovários, onde ocorre a gametogênese. E agora falaremos em mais detalhes sobre o útero, cujas funções principais são abrigar o óvulo fecundado e fornecer as condições necessárias para que o embrião se desenvolva. O útero pode ser dividido em três camadas. O perimétrio, que é a camada mais externa, que é responsável por revestir o órgão. O miométrio, que é a camada do meio, mais espessa e composta por musculatura lisa. É responsável pelas contrações durante o parto. A camada mais interna é o endométrio, a camada de tecido epitelial colunar altamente vascularizado com glândulas uterinas, que vai ser responsável por alocar o embrião durante o desenvolvimento. O endométrio tem duas subcamadas, a funcional e a basal. A basal vai estar sempre igual, enquanto que a funcional vai estar se modificando ao longo do ciclo menstrual. Então, agora vamos ver essas modificações que acontecem no tecido do endométrio, que pode ser chamadas de fases do útero ou fases do ciclo menstrual. Nessas lâminas, nós podemos ver um corte do endométrio no período menstrual, no período proliferativo e secretor. Na fase menstrual, os níveis hormonais caem, levando à descamação do endométrio, que gradativamente vai se soltar da parede do útero, e isso vai gerar um sangramento, porque, como é um tecido altamente vascularizado, né, ele vai estar se descamando e os vasos vão ficar expostos, então vai ocorrer o sangramento menstrual. A fase seguinte é a fase proliferativa ou folicular. Ela acontece no fim da menstruação, onde há o predomínio da ação de estrógenos produzidos pelos folículos ovarianos. Nessa fase, o endométrio se encontra em sua menor espessura, com a subcamada funcional totalmente descamada. Em seguida, temos a fase secretora ou lútea, que ocorre durante o período fértil até a menstruação. Ela dura em torno de 14 dias por causa do tempo de sobrevida do corpo lúteo. Então, por influência da progesterona e do estrogênio, o endométrio estará mais espesso e as glândulas uterinas estarão secretando nutrientes, tornando o útero um ambiente mais favorável à fixação e ao sustento do embrião. Agora vamos ver esse ciclo do ponto de vista hormonal. Aqui em verde ou azul temos o FSH, o hormônio folículo estimulante produzido pela hipófise, que esse primeiro aumento que ele tem aqui vai induzir o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Em seguida da formação do folículo de Graafi, acontece um pico do hormônio LH, em rosa, que também é produzido pela hipófise e vai desencadear a ovulação e a formação do corpo lúteo. Já o estrogênio é produzido pelos folículos e vai induzir a proliferação do endométrio na fase proliferativa. Ele está aqui em cinza. Na fase secretora, a progesterona, produzida pelo corpo lúteo, e o estrogênio estarão aumentados, dando continuidade ao desenvolvimento do endométrio. Quando a progesterona baixa, o endométrio se degenera e dá início à fase menstrual. O ciclo menstrual geralmente dura 28 dias, mas pode variar entre 21 a 35 dias. Essa variação está relacionada com a extensão da fase proliferativa, porque ela é mais variável. Já a fase secretora depende da sobrevida do corpo lúteo, ou corpo branco, que é em torno de 14 dias. Assim, a ovulação ocorre em torno do 14º dia em um ciclo menstrual de 28 dias, mas em um ciclo curto, como de 24 dias, por exemplo, vai ser em torno do 10º dia. Agora, num ciclo mais longo, de 35 dias,
A ovulação vai ocorrer em torno do 21º dia. Agora que tomamos conhecimento a respeito do ciclo menstrual, vamos ver os métodos contraceptivos que se tornaram possíveis por esse conhecimento. O método da tabelinha se baseia nas fases do ciclo. Se recomenda que a mulher acompanhe o seu ciclo durante um ano. Se ele for muito irregular, com uma variação maior do que 4 dias, esse método não deve ser usado. Sabendo quanto dura o seu ciclo, a mulher estima quando será a próxima menstruação. Subtrai de 19 a 11 do resultado, então vai ter o período fértil, levando em consideração o tempo da duração do corpo lúteo e a sobrevivência dos gametas. Esse método é útil tanto para as mulheres que estão evitando quanto para aquelas que estão tentando engravidar, além de ser uma excelente ferramenta de autoconhecimento feminino. Na época da minha avó, se usava a tabelinha por meio de livros emprestados entre a comunidade feminina. E hoje em dia existem aplicativos de celular que facilitam as contas e até avisam quando será a próxima menstruação ou o próximo período fértil, se for configurado. Outro método natural é o método de Billings, que basicamente significa estar atento ao muco cervical. Antes de urinar, a mulher usa o papel higiênico para verificar a consistência do muco. Se ele estiver aquoso e distensível, parecido com clara de ovo, é porque a mulher está fértil. A mulher que não deseja engravidar não deve manter relações ou usar camisinha durante esse período e 3 dias depois, para garantir. Além dos métodos contraceptivos naturais, temos os hormonais. Um deles é a pílula anticoncepcional. São pílulas contendo um estrógeno sintético e um análogo da progesterona, a progestina. É tomado por via oral diariamente, com ou sem intervalos periódicos. Os hormônios da pílula promovem um feedback negativo sobre o FSH e o LH, não estimulando o crescimento dos folículos nem a ovulação. Além disso, afetam a mucosa uterina, a consistência do muco cervical e o transporte do ócido pela tuba uterina. A privação hormonal pela interrupção da pílula resulta na isquemia do endométrio e, consequentemente, no fluxo menstrual. Ao invés de pílulas, o anticoncepcional pode estar na forma de adesivo, colado na pele no primeiro dia da menstruação e trocado a cada 7 dias. Depois de 3 adesivos consecutivos, faça um intervalo de 7 dias. Os hormônios estrogênio e progestogênio são absorvidos através da pele e entram na corrente sanguínea, impedindo a ovulação e o espessamento do muco cervical. Existem ainda outros métodos hormonais, como o anel vaginal, que é um anel flexível de aproximadamente 5 centímetros, que libera estrógeno sintético e um análogo da progesterona durante 3 semanas. Ao final dessas 3 semanas, se deve retirar o anel e fazer uma pausa de 1 semana para então colocar um novo. Também existem os hormônios injetáveis, como o acetato de medroxiprogesterona, injetado por via intramuscular trimestralmente, ou uma combinação de estrógeno e progestágeno administrada mensalmente. Temos também os implantes, que são bastonetes com um progestágeno implantado subcutaneamente no braço. O hormônio é liberado por 5 a 7 anos e provoca o espaçamento do muco cervical e a supressão da ovulação e do desenvolvimento cíclico do endométrio. Outro método bem utilizado atualmente é o DIU, que se coloca no útero, posicionado com essas hastes nas tubas uterinas, e ele tem algumas variações. O DIU de cobre libera pequenas quantidades de cobre no útero, o que provoca alterações no endométrio, impedindo a implantação do óvulo no útero, além de também interferir no tempo de sobrevivência do espermatozoide. Esse tipo de DIU oferece uma proteção durante um período de aproximadamente 10 anos. O DIU de prata funciona da mesma maneira que o DIU de cobre. No entanto, há também a liberação de prata no útero, que atua diminuindo o risco de oxidação na parte de cobre do DIU
e aumentando o efeito contraceptivo. Além disso, a prata ajuda a diminuir o fluxo menstrual, sendo menos intenso do que o fluxo que acontece quando se tem o DIU de cobre. Já o DIU hormonal, por ação de hormônio, dificulta as ovulações e impede que o ovo se fixe no útero, espessando o muco do colo do útero, de modo a formar uma espécie de tampão que impede os espermatozoides de chegarem lá, evitando assim a fecundação. Esse tipo de DIU confere uma proteção por um período de até 5 anos. Agora que vimos o ciclo que acontece em primatas, o ciclo menstrual, e os métodos contraceptivos ligados a ele, vamos ver o ciclo que ocorre em outros mamíferos, o ciclo estral. Nele, o endométrio não é descamado e sim reabsorvido. Esse ciclo pode ser monestral, quando o ciclo estral é seguido por um longo período de anestro, como é o exemplo da cadela, ou poliestral, quando os ciclos estrais se sucedem sem intervalo, como é o caso de roedores, vacas e porcas, ou com um breve anestro, como acontece em éguas e ovelhas, e a gata e a coelha também são poliéstricas, mas a ovulação é induzida pelo coito. Então, agora vamos ver com mais detalhes o que acontece em cada fase do ciclo estral. Na fase proestro, acontece a liberação do FSH pela hipófise, estimulando o crescimento dos folículos antrais que secretarão estrógeno que promove a proliferação do epitélio uterino e da vagina. No esfregaço vaginal será possível ver células nucleadas e anucleadas. Na fase estro, o alto nível de estrógeno causa queratinização do epitélio vaginal, em preparação para o coito. E o pico de LH leva à ovulação dos folículos maduros. No esfregaço vaginal será possível ver somente células anucleadas. Na fase metaestro, acontece a queda abrupta de estrógeno, que leva a alterações degenerativas do epitélio vaginal e à descamação do extrato córneo queratinizado, e o epitélio tem poucas camadas. Por influência do LH, ocorre a formação dos corpos lúteos, que produzirão principalmente progesterona, que causará hiperplasia das glândulas endometriais e a infiltração leucocitária no útero da vagina e na vagina. No esfregaço será visto muitos neutrófilos e poucas células epiteliais nucleadas e anucleadas. Na fase de estro, há um pico de progesterona produzida pelos corpos lúteos, estimulando a secreção das glândulas uterinas, mas há diminuição da leucocitose nos epitélios uterino e vaginal. No esfregaço, teremos, além das poucas células epiteliais em degeneração e dos neutrófilos, um fluido viscoso e filamentoso. Aqui temos micrografias dos esfregaços vaginais que citei no slide anterior. Na foto A, temos as células da proestro, células nucleadas e anucleadas. Na B, seria a fase estro, com células anucleadas. Na C, temos metaestro, com as células nucleadas e anucleadas com muitos leucócitos. E na D, temos a fase de estro, com células anucleadas e nucleadas, leucócitos e muco filamentoso. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada por assistirem.